Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouco aí sobre o capítulo 1126 de One Piece, capítulo chamado Assumindo a Responsabilidade. Foi mais um capítulo muito bom aí, teve bastante coisa interessante nesse capítulo, principalmente toda aquela parte lá envolvendo o Shanks e o Bartolomeu, né? Mas eu vou passar aqui página a página aqui, eu vou acompanhando aqui e comentando. Primeiro temos a história de capa lá, da Yamato, né? A peregrinação de Yamato, a cria do demônio, representante da colheita do ouro. Uma loja local de Soba em Kuri está reportando garotas desaparecidas. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá em Wano pelo jeito, e eu espero que essa história fique mais interessante a partir de agora, porque por enquanto não está acontecendo nada de tão legal assim não. Na primeira página aqui a gente vê os gigantes, né, e falando ali com o Luffy, o Oimo e o Kashi. Depois eles dizem que eles foram visitar lá o Dory Brog, né, que estavam na sua luta de 100 anos. E aí, porque tinha quebrado as armas do Dory Brog, eles resolveram ir com eles de volta para Elbaf. Depois disso, eles estão bebendo uma bebida ali, a Nami, o Sanji, todo mundo está bebendo uma bebida ali que eles dizem ser chamada de absinto, e que é muito forte, pode causar até alucinações. Aí eles estão todos festejando ali, etc. Tem uma cena muito bonita aqui da Bonnie com o Kuma, porque a Bonnie está dizendo: nós finalmente conseguimos ficar juntos, e a gente vê meio que a expressão sorridente ali do Kuma, que é muito, muito legal de se ver. Depois disso, a gente vai para Ilha Gartel no Novo Mundo, que é onde ocorreu lá os incidentes com o Bartolomeu e o Shanks. Tá escrito aqui: o pirata Bartolomeu, o canibal, entrou no território do Imperador Shanks e queimou a bandeira da cidade, uma afronta declarada ao Imperador. A gente viu isso, né, numa história de capa há algum tempo, e aí a gente viu também que o Shanks iria realmente atrás do Bartolomeu, ele próprio disse, eu acho que foi naquela época lá que estávamos no período de pós-Wano, né, se não me engano. Ele disse que ele não poderia ver o Luffy porque ele tinha que ir atrás do Bartolomeu, porque o Bartolomeu estava queimando as bandeiras dele, algo do tipo. Finalmente a gente vê o desfecho desse plot aí, né? Aí o Shanks está dizendo assim pro Bartolomeu, já capturado, a gente já vê alguns ferimentos nele, né? Ele já apanhou um pouco aí do pessoal. Aí o Shanks está dizendo assim pra ele: muitas tripulações e ilhas dependem da minha bandeira. Se eu deixar isso passar, as pessoas perderiam a fé nela, e meus amigos e aliados virariam alvos. E o Bartolomeu concorda com o Shanks, ele fala: você está completamente certo, por favor, perdoe a gente, nós não estávamos pensando, isso foi um erro idiota. Aí a gente vê uma imagem do Shanks sem ver os olhos dele, uma sombra assim no olho, o que sempre que eu vejo isso me dá um certo receio assim do Shanks, como se ele fosse meio que maligno, sabe? Mas é muito da hora. E o Bartolomeu também, eu achei ele muito da hora nesse capítulo, né? Porque ele não, de forma alguma, quer pôr o Luffy em risco, né? Ele sempre diz que foi tudo culpa dele e tudo mais. Aí chega um dos caras aqui da tripulação do Shanks, que eu não me lembro o nome dele agora, e ele diz assim pro Bartolomeu: isso é um veneno mortal, faça com que o Luffy do Chapéu de Palha tome isso dentro de um mês. Aí o Bartolomeu tá: o quê? Aí eles dizem: ele causa dor intensa, jorra sangue da vítima até que ela finalmente morre. Podemos ignorar isso se o seu chefe assumir a responsabilidade. Aí o pessoal do Bartolomeu tá dizendo assim: sem chance que faríamos isso com o Luffy Senpai. Aí de repente o Bartolomeu só morde a garrafinha de veneno e vira e engole tudo. Aí o pessoal fica tudo assustado ali. E aí estão dizendo assim: pare, chefe, você vai morrer, vai matar você e fazer seu sangue sair todo. Mas o Bartolomeu diz: tudo bem por mim. O Luffy Senpai nunca nos pediu para dividir o saque ou levar a sua bandeira. Eu não vou envolvê-lo na minha bagunça. O tempo dele é muito valioso para gastar com alguém como eu. Eu tô de boa sendo só mais um que foi morto por tentar se manter com um imperador. E aí ele tá chorando, mó triste. E eu ganhei
ainda mais respeito. Eu sempre gostei bastante do Bartolomeu, mas essa cena aqui me fez respeitar ele ainda mais. Ele é um personagem muito legal, né? Provavelmente ele tá aí no meu top 20 personagens favoritos, porque ele é engraçado, representa nós, né, os fãs dos Chapéus de Palha. E assim, ele tá assumindo total responsabilidade pelo ato de queimar a bandeira do Shanks. De maneira nenhuma ele tá tentando passar a responsabilidade pro Luffy ou qualquer coisa do tipo. E esse ato dele tomar o veneno foi muito da hora, muito legal mesmo. Aí ele tá dizendo assim: ah, cara, eu queria poder ver Luffy Senpai se tornar rei dos piratas. Que droga, joguei essa chance fora como um idiota. Agora é com vocês, caras. Aí o pessoal tá, chefe. Aí ele tá pensando, te vejo por aí, galera. Aí ele dá um arroto. Só que não acontece nada. Obviamente o veneno era falso. Aí a gente já vê eles indo embora aqui. E estão dizendo assim: uau, eles nos deixaram partir, vamos para o mais longe possível. Parece que aquele veneno era falso, não teria machucado nadinho o Luffy Senpai. Aí o Barto diz assim: achei que os imperadores eram impiedosos, ele foi mais suave do que eu esperava. Aí depois, aí mostra lá de novo o Shanks e o Ben Beckman. Aí o Ben Beckman diz: e esse risinho aí? O Shanks rindo ali. E o Shanks diz assim: e tem como não sorrir? Ele é tão dedicado ao Luffy. Você vê que o Shanks é um personagem que a cada hora você não sabe o que pensar dele, né? Tem hora que ele age de forma até meio que cruel, mas tem hora que ele age de forma totalmente tranquila. Então, assim, cruel é uma palavra forte, né? Mas ele age de forma meio mostrando quem manda, né? Mas tá certo, né? Ele é um imperador e ele tem que cuidar da sua imagem, né? Então... Mas aí chega o Yasop do nada e diz: ei, chefe, se importa em sair do caminho? Ainda temos que ensinar uma lição a eles. E do nada ele atira no barco do Bartolomeu e o barco explode. Que tipo de bala é essa? Será que o Yasop tem que explode um barco? A não ser que ele tiver atingido alguma coisa explosiva dentro do barco, né? Mas mesmo assim é algo muito impressionante. E isso já estava planejado, será, pelo Shanks e os outros, ou será que foi uma decisão do próprio Yasop? Então, assim, não sei. Se foi o Shanks mesmo, é algo bem impiedoso aí, né? Mas não tenho certeza não. Mas eu tenho certeza que o Bartolomeu não deve morrer por causa disso. Porém, isso pode gerar algum tipo de conflito aí futuro com o Luffy, que é algo muito interessante, né? Aí tá escrito ali: neste dia, na Ilha Gartel, o navio dos piratas Bartle Club foi afundado. Aí a gente vê o fogo lá, tá escrito: não se sabe se alguém sobreviveu. Mas eu tenho quase certeza que a maioria deve ter sobrevivido aí. Ou todo mundo, né? Obviamente. Depois vamos para a ilha de Hashinozo ali. Aí tem o Avalo Bizarro ali ainda na sua forma de caveira gigante. Aí o Barba Negra tá nervoso com ele lá. O Barba Negra já está lá de volta. Aí ele diz assim: mas como o diabo deixou isso acontecer, Pizarro? Eu não fiquei fora por tanto tempo. E o Pizarro tá: não é tão simples, nha. Aí o Barba Negra diz: você não ouviu? O mundo está por um fio. Os poneglyphs não são mais um segredo obscuro. Nós, imperadores, vamos ter que nos enfrentar por eles. Você acha que o governo e a marinha vão ficar só olhando? Nós não vamos vencer a menos que estejamos prontos. Kobe era o nosso as na manga e você está me dizendo que ele fugiu? É, porque o Barba Negra tá nervoso por causa da fuga do Kobe, né? E o cara tá só: me desculpa, Teach. Só me escuta, não é que eu deixei ele correr por aí. E aí a gente vê ali o São Juan Wolf arrumando os prédios que foram destruídos pelo aquele ataque do Garp. Enquanto ele arruma um, ele quebra o outro, porque ele é muito grande. E a gente descobre ali que o Moria escapou. Acho que o Avalo Bizarro diz pro Barba Negra que o Moria escapou de lá. Interessante, vamos ver o que o Oda tem planejado aí pro Moria no futuro. É um personagem interessante também. Aí eles estão se preparando para a guerra, né? Eles dizem: Commodore, estamos prontos para qualquer coisa. Todo mundo sabe que você é aquele que vai pegar o One Piece, Barba Negra, aquele que vai conquistar o mundo. Aí eles estão todos reunidos ali, os capitães, né? Zehaha, ao menos a moral está em alta. Isso é algo que podemos tirar vantagem. Agora me conta aí, Kuzan. Kobe fugiu, mas... bem, capturamos o Garp. Zehaha, isso é o que eu chamo de prêmio de consolação. Você continua achando um modo de barganhar, capitão. Ele tá todo feliz porque, apesar do Kobe ter escapado, né, o Kuzan pelo menos capturou o Garp ali. Aí o Kuzan tá dizendo assim: pra ser honesto, eu tava tentando matar, mas ele sobreviveu.
Não seja tudo tão duro com você mesmo, Kuzan. Não tem muita gente por aí que pode derrubá-lo. Bem, foi um trabalho em equipe. Mas, obviamente, eu acredito que o Kuzan não estava tentando realmente matar o Garp, né? Porque ele era o aprendiz do Garp e ele estava sofrendo lá na luta. É parecido com a situação do Kizaru com o Vegapunk aí, né? Aí o burguês diz assim: parece que os ventos da sorte estão a nosso favor. Ui, hahaha. Aí o Teach diz: também pegamos essa garotinha de 3 olhos aqui. É verdade, eles estão capudding ainda, né? Eles têm vários reféns aí, né? Barba Negra só planejando aí as suas coisas. Vamos ver o que eles vão fazer. Aí ele finalmente vai falar com o Lafitte, que faz tempo que a gente não via, né? A gente vê que o Lafitte tá lá perto da Headline, onde sobe aquelas docas lá. Aí ele fala com o Teach assim: sim, Comodoro Teach, o que aqueles revolucionários estão aprontando aqui? Aí ele diz assim: parece que o cerco deles está se provando bem efetivo e as gôndolas do Porto Vermelho continuam quebrando sempre que eles tentam carregá-los com comida. Todos os suprimentos de nações estrangeiras foram suspensos também. Mesmo quando a marinha consegue garantir comida, eles não podem impedir as gôndolas sabotadas de quebrar. Ou seja, os revolucionários ainda estão atrapalhando aí a chegada de suprimentos de comida para os dragões celestiais. Eu me pergunto o que o Barba Negra ou o Lafitte vão fazer ali, se pretendem atacar será que eles pretendem atacar Maria Joyce agora que eles estão nesse caos? É uma possibilidade, né? Por que eles estão observando ali? Aí o Lafitte diz: os dragões celestiais podem realmente passar fome nesse ritmo. Isso nunca aconteceu antes de verdade. Sem falar que é empolgante. E o Teach tá: hahaha. Não é hora de ficar sentado e assistir, fique pronto. Ou seja, eles estão planejando alguma coisa. Vamos ver o que é, né? Muito interessante isso daqui. E aí na Ilha Pirata, voltou lá. Aí tá chegando mais alguns dos capitães, né? Bizarro, nós chegamos. É a Devon. É a Catarina Devon chegando também. Aí a gente vê o Pizarro pegando eles com a sua mão gigante de ilha. Ele tá dizendo: atracar vocês é sempre um saco, sabe das minhas feridas. A gente vê o Caribou também, o Caribou tá ali junto com eles. Ele tá com medo, dizendo: nem pensar, é um monstro, não me pegue. Me salvem, maninho, maninha. Aí a Catarina tá: cale a matraca, vocês trouxeram aquele cara, né? Ou seja, o Caribou provavelmente muito em breve agora vai revelar aí os segredos que ele sabe sobre as armas antigas pro Barba Negra. Ou seja, o Barba Negra talvez vá para o ano muito em breve para tentar pegar Pluton. Vamos ver. E aí depois voltamos lá pro navio gigante, né? Tá escrito assim: já faz 2 dias desde que os piratas guerreiros gigantes partiram de Egghead, contudo, mesmo com a velocidade de navegação do grande Eric, eles ainda não chegaram em Elbaf. Aí eles estão assim, se perguntando: o que aconteceu? A gente apagou de tanto beber. Onde o Sunny foi parar? Não consigo vê-lo. Ou seja, o Sunny desapareceu misteriosamente enquanto eles estavam festejando e dormindo. E tinha alguns dos chapéus de palhas no Sunny, né? Se eu não me engano, os chapéus de palha que estavam no Sunny é a formação original. Ou seja, acho que os 6 primeiros chapéus de palha, né? Misteriosamente eles desapareceram em algum lugar. E aí o pessoal tá ali falando: temos que encontrá-los, não podemos ir para Elbaf desse jeito. Talvez eles foram engolidos por um peixe. Não fala isso, aqui os peixes são tão grandes que isso pode até ser verdade. A Robin sempre fazendo as piadinhas dela, né? Luffy, onde você se meteu? E aí a gente vai para uma outra parte e alguém tá dizendo: Nami, ei, acorda. E a gente vê a Nami acordando com uma roupa diferente, dizendo: eu acho que bebi demais. E aí a gente vê ela acordando em um tipo de construção bem estranha que parece ser feita de Lego. E a gente não sabe onde é isso. A gente não sabe se é o Baf, não sabe se é algum outro lugar. E não parece que ela está junto com os outros chapéus de palha. Talvez ela tenha ido para algum lugar totalmente separado. Não sei porque mostrou só ela aqui, mas tem alguém falando com ela. Pode ser algum dos chapéus de palha, mas não dá pra saber. Ou seja, novos mistérios aí aparecendo aí. Muita coisa interessante.
Mas na verdade eu acredito que talvez pode ser alguma parte de Elbaf já, porque sempre acontece isso dos chapéus de palha se separarem, né? Então talvez alguém tenha capturado ela e os outros chapéus de palha. Deve ser Elbaf, sim. Mas não sei, né? De qualquer forma, capítulo muito da hora, né? Aconteceu muita coisa interessante nesse capítulo. De longe, minha parte favorita do capítulo foi lá os acontecimentos entre o Shanks e o Bartolomeu, né? Acabaram com o barco do Bartolomeu. E eu acho que isso pode gerar um conflito aí com o Luffy no futuro. E vamos ver agora o que vai acontecer, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas um capítulo muito bom. Deixem aí nos comentários o que acharam do capítulo também. Obrigado por assistir. Deixem seu like aí se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal também. E até a próxima então, galera. Falou!